Nós vamos abordar um assunto agora importantíssimo para todo o nosso país. A queda da ponte Juscelino Kubitschek, no rio Tocantins, em dezembro do ano passado, deixou 14 mortos e 3 desaparecidos e acabou acendendo um alerta sobre o risco de novos acidentes. Segundo os dados oficiais do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, hoje existem atualmente 736 pontes em grau crítico ou ruim no Brasil. Mas um estudo feito para empresas que atuam na construção e manutenção dessas estruturas estima que esse número seja 14 vezes maior, com mais de 11 mil pontes em situação igualmente precária, inclusive pontes aqui da nossa região, que estão dentro dessa estatística. Nós vamos comentar sobre esse tema com o professor José Roberto Romero, que está ao vivo aqui com a gente no estúdio. Romero, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado você pela participação. Estou à disposição. Números alarmantes e assustadores. O que você pode dizer para a gente com relação à qualidade, né, da infraestrutura das pontes? São mais de 11 mil pontes em todo o país em estado crítico, gente. Isso é preocupante, né? Deixa todo mundo preocupado. Nós temos, assim, os números são alarmantes mesmo. Nós temos quase 6 mil pontes, 5.500 pontes com mais de 50 anos. E essas pontes foram feitos um levantamento pelo DENIT, a ANTT, a Artesp, elas nunca passaram por nenhuma manutenção. E você imagina deixar um veículo sem 50 anos sem manutenção preventiva, você acabou com o carro. Ou mesmo a gente, se você ficar 50 anos sem ir no médico, quando você chegar lá, já está com o atestado de óbito pronto, não tem jeito. Então, no Brasil nós temos mais de 113 mil pontes catalogados. Nós acreditamos, pelo Instituto de Patologia do Brasil, que são muito mais que esses números, tá? São essas catalogadas. Nessa semana passada, o DENIT interditou uma ponte dos índios no Rio Perandé, que faz a ligação entre o norte e o nordeste lá no Maranhão. Então, você imagina o caos que vai ter que a travessia de balsa, todo aquele caos que tem. Então, tudo isso é por conta de uma falta de manutenção preventiva. O professor Paulo Helene, que é um dos catedráticos lá da Poli, ele diz que tem um trabalho que fala que a manutenção preventiva custa 10 unidades, a preventiva. Se você não fizer nada, quando for fazer a manutenção corretiva, é uma projeção geométrica, você vai para 125 unidades. Então, são números assim, assustadores. O que seria a preventiva numa ponte, né? Porque a gente imagina uma ponte, o Zé Roberto Romero é engenheiro, né? E sabe o que está dizendo. Mas para a gente, o que é uma preventiva para uma ponte, que é uma questão complicadíssima para a gente? Quando é feita uma ponte, por exemplo, atravanca o trânsito, para, né, aquele trecho ali por anos, né? Pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos uma ponte. Quer dizer, é uma estrutura complicada. O que é a preventiva nesses casos? A preventiva, tem estudos que falam que a cada 5 anos, no mínimo, você tem que fazer uma manutenção, você tem que fazer uma vistoria, tem até um manual do DENIT, onde você faz um checklist pontuais, porque se você não tiver um roteiro, você pode passar por alguma coisa. Então, você tem infiltração, você tem fissuração, você tem coisas que são pequenas nesse instante que pode ocorrer mais grave posterior. Se você fizer uma manutenção ali, fizer essa correção desses pequenos defeitos, ela se mantém por muito tempo. A gente faz uma comparação das pontes que são feitas sob a jurisdição do Estado, do município, da federação, e as pontes que são feitas, esse mesmo serviço, pelas concessionárias. Você vê que a concessionária mantém tudo intacto, em ordem, tudo, porque qualquer acidente, ela é responsável. Sim. Já, se tiver um acidente numa ponte municipal, estadual ou federal, é um processo que vai correr anos e anos e anos e
acaba não virando nada. Só para seguir com o nosso raciocínio aqui, a preventiva e a corretiva, elas têm que andar juntas? Logo depois da preventiva vem a corretiva ou a prevenção? Não, a prevenção evita a corretiva. Ok. Se a cada 5 anos a gente for fazendo uma vistoria, uma manutenção preventiva, você consegue não ter a corretiva no final, que você gasta tudo. E aqui na região já tivemos acesso a bairros, a cidades, onde teve pontos que ficou paralisada, teve que desviar tráfego e a produção agrícola dessas pequenas cidades é comprometida por conta disso. Qual é o principal fator, né, que acarreta esse prejuízo, né, no caso, com relação às pontes? Uma ponte custa muito dinheiro, né, para a cidade, para o Estado, para a Federação, enfim, de uma forma mais falando em valores, né, e custa vidas também. Então, o que é mais complicador nessa situação toda, falando de engenharia, né? Porque é feita de ferro, de aço, cimento, concreto, enfim. Qual é o complicador ali que pode iniciar, né? É o ferro que corrói? O que é? Ou é uma sequência de fatores? A evolução dos materiais, aço, concreto, a mesma forma de você calcular uma ponte, ela evoluiu muito aos últimos tempos. Porém, o que acontece? Nós tivemos um caso do Mato Grosso, onde a gente foi fazer uma manutenção de uma ponte, que ela foi calculada para o que a gente chama de trem tipo, ou seja, a capacidade de carga que ela possa ter, de 45 toneladas. E a ponte estava em estado crítico. Fomos pesar um caminhão e estava somente com 92 toneladas. Então, Caramba. O dobro da capacidade. Caramba, mas então, é demais. Isso acontece tudo. E quem fiscaliza isso? Tem as balanças rodoviárias, que são as concessões. Você vê que todo trecho de concessionário tem uma balança rodoviária, porque eles estão fazendo uma prevenção do que vai transitar dentro do trecho deles. Então, isso é uma prevenção para que os elementos estruturais, ponte, viaduto, mesmo pavimento, se mantenham. Você anda numa estrada concessionada, você vê a diferença que tem entre uma estrada municipal, estadual e a concessionada. Faltam investimentos? Falta. Tanto em pessoal, né, para poder principalmente, fazer o acompanhamento? Principalmente pessoal técnico. Nós fizemos um levantamento de 5 pontos no estado do Mato Grosso, para uma usina de açúcar, que vai movimentar um tráfego pesado, e não foram conseguidas empresas para fazer essa obra, por falta de qualificação técnica. O Brasil está com um apagão de engenheiros, está faltando engenheiros. Você jura? Faltam engenheiros no especializados país? Em certas áreas. Ok. Tá. Ok. Não, engenheiro general... Existe um preparo para cada área, né? No caso, pontes, por exemplo. O caso seria engenheiro rodoviário, no caso. Mas engenheiro generalista tem bastante. Mas focado em algumas áreas, tipo engenheiro rodoviário, engenheiro calculista, engenheiro na área de patologia, então, que é uma área um pouco nova, são poucos que têm essa especialização. Porque na escola você tem uma formação, uma informação, mas não uma informação tão consistente para já sair para o trecho. Olha, eu não sabia. Eu achei que tivessem mais gente preparada para esse tipo de coisa. Não tem. A gente procurou engenheiro para trabalhar conosco na área de patologia, simplesmente nós não conseguimos. O que diz o DENIT sobre isso, Romero? O DENIT ele fez um trabalho que chama Panorama Geral das Pontes Rodoviárias. Tem um estudo que seriam 816 próxima, de um 816 obras que estão em estado crítico. Isso. 5 bilhões e 800 milhões de reais, é isso? 816 obras que estão no estado anterior de Tocantins e a de Pirandé, que necessitam esse valor e tem essa verba para ser executado. Faltam empresas para esse serviço especializado.
Na região, Entendi. a gente está falando norte, nordeste, Tocantins, Mato Grosso, mas na região a gente também tem pontes críticas aqui. Nós tivemos uma ponte ali perto do Sinhá Junqueira, que ela ficou interditada há muito tempo. Nós tivemos uma ponte do acesso do Royal Park. Do Royal Park, de que Bonfim ficou Paulista, né? ficou uma via só e por quase anos lá parada, porque não tinha... Por quê? Né? A gente noticiou aqui por diversas vezes, essa questão da ponte. Por que ficou parado tanto tempo? Falta de um projeto. Até porque ela não é uma longa extensão, né? Não é pequena. curta. É falta de projeto, É. falta de conhecimento técnico e profissionais, tá? Especializados, e falta de empresa. Porque verba tinha, foi feito, acho que foram feitas 2 ou 3 concorrências, não apareceu ninguém. Tem sido discutido a realidade disso? Tudo que você está falando aqui são verdades, mas que nós leigos não sabíamos, né? Tem sido discutido isso. Eu sei que você tem participado de congressos, foi para Portugal há pouco tempo, deve voltar agora, né? Logo na sequência. Isso tem sido discutido Sim. Normalmente entre vocês, eu engenheiros? não participei teve um congresso na Universidade Federal de Salvador, Da Bahia, né? da Bahia, o 75º, onde foi discutido só sobre os problemas técnicos de ponte. Como foi em outubro, eu estava no meio de 2 viagens, não podia comparecer. Mas o professor Rafael Timerman, que é o vice-presidente da Associação Brasileira de Patologia, ele diz, uma ponte não cai, ela avisa. E realmente ela avisa. Quer dizer, que de rachadura em rachadura, de fissura, infiltração. De fissura, vira uma rachadura, vira uma trinca, vira uma rachadura e cai. Olha Então, isso. a gente precisa... A engenharia brasileira, ela tem um potencial muito grande. Ela conhece tudo. Mas faltam profissionais especializados para isso. Porque para você se especializar numa área de engenharia rodoviária, engenharia de cálculo estrutural, você sai da escola com uma formação básica. Então, você tem tempos de estudos para chegar no nível para que você possa a trabalhar nessas áreas. Eu falei de investimento agora há pouco, mas o governo está sabendo dessas possibilidades? Né? Sabendo, o governo tá. municipal, estadual, federal, já disse, repito, né? Estão sabendo dessas problemáticas, né? Para chegar como diria o grande mestre, né? Solucionástica? Olha, não desmerecendo tal, mas os corpos técnicos, principalmente das prefeituras de menor porte, não tem essa especialização de uma análise de pontos, certo? Então, às vezes desconhecem os problemas que estão tendo. E por falta de conhecimento, até deixa um pouco para acontecer. Mas teria que ter uma certa manutenção, uma certa revisão periódica a cada pelo menos 5 anos. E não é feito. Porque um plano de manutenção prolonga a vida da estrutura, com certeza que sim, prolonga a vida. Hoje nós temos equipamentos, o Roberto estava me mostrando há pouco tempo, um estetoscópio que diagnostica essas patologias. Patologia é a doença do concreto, né? O concreto fica doente? Fica, lógico. Nós né? temos... Com o tempo, né? E se não tiver a manutenção necessária, vai ficar doente, vai ter problema. Nós trouxemos agora, desse congresso que teve na Espanha, que teve uma amostra de equipamentos, nós fizemos o endoscópio, que é o mesmo princípio da endoscopia clínica. Tem a cânula, você penetra a cânula e uma câmara, microcâmara, com 360 graus, que você vê dentro do concreto o que está acontecendo, se tem fissura, se tem oxidação. E aí você começa a fazer uma manutenção preventiva sobre isso. Bom, não é para preocupar as pessoas que a gente está falando aqui. Não. Né? Mas a gente está falando num alerta para as autoridades, para as administrações municipais, estaduais, enfim, que fiquem de olho, né? Que possam fazer as manutenções e as correções necessárias para que uma tragédia como aconteceu lá no Rio Tocantins. Foi um assunto bizarro. Nós fomos para Mato Grosso fazer um trabalho numa usina e numa travessia de ponte,
tinha uma fila para atravessar, nós estávamos esperando. Daqui a pouco, na nossa frente tinha um ônibus, os passageiros desceram, o ônibus passou, o pessoal passou a pé. Aí eu falei, bom, o que eu vou fazer? Vou passar a pé, vou deixar o carro andar? Então, chega a ser bizarro um negócio desse, né? A insegurança que tem. Não podemos viver assim, né? Não. Ô, Zé Roberto Romero, se você tivesse uma recomendação para fazer para as nossas autoridades nesse momento, né? Além de tudo que você já disse, qual seria, né? Principalmente falando aqui para a nossa região de Ribeirão Preto, qual seria a primeira estratégia a ser tomada pelo professor e engenheiro Zé Roberto Romero? Cuidem do nosso patrimônio, porque façam a vistoria, verifiquem, se precisar de apoio, o próprio DNR, o DENIT, as escolas dão esse apoio técnico, façam uma revisão, verifique o que é necessário, faça essa manutenção preventiva para evitar um dano maior, que é, no caso de 14 vidas e mais pessoas desaparecidas. É o que se tem, por enquanto, as notícias, né? Tá bom, Romero, obrigado pelas informações. Tem muita coisa para a gente acompanhar. São mais de 11 mil pontes em todo o país. Só aqui na nossa região nós devemos ter o quê? Você tem uma noção? Olha, tem um pré-levantamento na macro-região, aqui na região metropolitana, pelo menos 45 pontos têm necessidade de intervenção. Olha isso, é importante e significativo, né? Para quem está acompanhando a região metropolitana, que são 34 cidades aqui, nossa macro-região, né? São 34 cidades. E a nossa malha rodoviária está muito castigada. Você vê 3 milhões andando na rodovia. Isso daí não estava dimensionado para isso, mas a evolução permitiu isso. Tá bom, Zé, obrigado pela participação aqui. Vamos acompanhando e vamos falando sobre o assunto, que é importantíssimo, né? Destacar que pode ser que as prefeituras, né, o governo não esteja sabendo, né? Não esteja acompanhando ou não tenha, como você disse, né, não tenha pessoal adequado ou preparado para que acompanhe tudo isso. Então tem que ter alguém, né, responsável aqui, como o Romero, para passar essas informações para a gente. Obrigado mais uma vez. Que isso. Feliz ano novo. Obrigado igualmente. Para você e toda a família. Obrigado. Um grande abraço. Valeu, Obrigado. querido.